Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma semana e mais um tema para a gente abordar sobre mobilização missionária. Então pega a tua Coca-Cola, pega a tua água, a tua pipoca, senta aí e vamos trocar uma ideia, beleza? Hoje o papo, mas antes de entrar no papo, não posso me esquecer. Sempre. Clica aí inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha para pessoas que você acha que vai ser interessante para ela ouvir sobre isso. Comenta com a gente aí embaixo a tua percepção daquilo que está sendo dito aqui. Se você quiser trazer uma experiência, trazer um caso que você passou que tem a ver com o tema, enfim, fala com a gente quer interagir com você e essa é uma maneira da gente conseguir fazer isso. Outra coisa, se você é um mobilizador, se você já se sente um mobilizador, quer trabalhar intencionalmente com isso, fazendo pontes dentro das igrejas locais, dentro da sua igreja, dentro da igreja que você dialoga, com recursos e ferramentas que estão fora dela, de modo que a igreja consiga se desenvolver o seu potencial em missões, ou até mesmo aquelas pessoas que estão ali dentro, que são direcionadas para o campo transcultural, para desenvolver a obra missionária na ponta da linha, elas possam ser amadurecidas e chegarem lá. Então você precisa estar na Rede Mobilize. A Rede Mobilize é uma comunidade de mobilizadores, é onde você encontra as pessoas que pensam como você, querem ser ferramentas, instrumentos de Deus nessas conexões, ajudando a liderança da igreja, ajudando as igrejas, ajudando as pessoas a chegarem onde Deus as chamou a chegar. Ok? Então, Rede Mobilize, está aí o link aí embaixo na descrição. Só se você se conectar. O WhatsApp ou o Telegram. Eu gosto mais do Telegram, mas eu sempre falo isso. Mas se você quiser entrar no WhatsApp, beleza. Só que só os administradores vão poder interagir ali. Telegram, de forma brasileirada falando, você pode falar, pode interagir com a gente, é isso que a gente mais quer, beleza? Vamos lá, Suzy? Vamos lá, a gente vai falar hoje sobre quem você quer mobilizar. Pra gente, né, que tá aqui o tempo todo discutindo sobre mobilização, né, Felipe, a gente quer ajudar você, né, a construir cada vez mais aí ferramentas, né, reflexões para te ajudar a mobilizar melhor. E para isso a gente está pensando aqui a importância que tem de você ter bem delimitado qual é o público, né? Que pessoa é essa que você está mobilizando? E aí esse é o primeiro ponto, né? As pessoas que você está mobilizando. É pessoa ou é organização? Né? Sim. Quem você quer mobilizar? É uma pessoa? São pessoas ou são organizações? É isso aí. E aí para isso a gente quer trazer essa reflexão para você, né? Se são pessoas, a gente precisa definir aí, por exemplo, qual é o perfil dessa pessoa, né? De que maneira a gente vai estar aí delimitando bem esse perfil para a gente compreender, né? Que perfil é esse que a gente está em busca, que a gente está mobilizando. Por que isso é tão importante? Para que a gente seja mais intencional em relação à nossa mobilização. Para que você vá realmente em busca desse perfil de pessoa que você está querendo mobilizar, né, Felipe? Sim, e para onde? É importante você fazer essa pergunta. Qual é o foco? É mobilização para onde? Para que lugar? Para que povo? Para que iniciativa? Porque cada elemento desse pode trazer um perfil muito específico, um perfil muito direcionado para aquele lugar, para aquele desafio. Por exemplo, pode ser que na igreja esteja acontecendo já um movimento de oração para um determinado povo. Talvez a igreja já foi desafiada em algum congresso, algum evento missionário, escolheu um povo para orar e esse povo já tem sido uma constante busca no Senhor de resposta de como a igreja pode se envolver. Então, a mobilização para esse povo é você saber que é para ele, direcionada para ele, vai te ajudar a entender o perfil que você quer e como você vai mobilizar essas pessoas com esse tipo de perfil. Então, quanto mais informações detalhadas você tiver, o foco que você vai ter o resultado final, melhor você vai poder planejar a sua mobilização, melhor você vai poder conectar com recursos e ferramentas disponíveis. É isso aí. E é importante a gente ter em mente também se essa pessoa ela já é uma mobilizada, né, já é uma pessoa que tem interesse, né, em se envolver com a obra missionária, ou se é um não mobilizado, ou seja, aquela pessoa que não tem nenhum envolvimento, né, com a obra missionária. Que aí vai fazer com que você, mobilizador, tenha uma compreensão diferente de como chegar nessas pessoas. Então, por isso que é tão importante a gente ter bem definido aí como que é esse perfil de quem a gente está mobilizando. Se é um não mobilizado, a sua linguagem vai ter que ser bem definida aí, de uma forma bem, né, bem abrangente, nem um pouco, né,
pautada aí no missionês, né? Aquelas palavras que normalmente quem está envolvido com missões normalmente fala. Então, por isso que é tão importante a gente ter aí bem definido quem é essa pessoa, quem são essas pessoas que a gente está querendo mobilizar. Isso aí. E achar o ponto de contato com elas. Né? Porque você tem, a grosso modo, você tem dois segmentos aí das pessoas. Aquele que já está mobilizado pela causa missionária, já entendeu a importância dela, porém ainda está tentando entender como é que ele vai se inserir no que Deus está fazendo no mundo e no que Deus vai fazer ao usar a igreja e a vida dele. Então está tentando entender. Isso é um segmento. O outro segmento é aquele que não está mobilizado, aquele que não entendeu ainda a importância de se envolver completamente para que a obra missionária aconteça, para que a proclamação do Evangelho ocorra em todos os povos. Então, esses dois segmentos, a grosso modo, tem maneiras de você se comunicar com eles e mobilizá-los diferentes. Se você falar com um como se estivesse falando com o outro, provavelmente você vai ter problemas, você vai ter ruídos, você não vai conseguir o efeito que você gostaria. Então, pensar nisso, pensar no perfil, nos alvos e nos segmentos com quem você está falando, vão te ajudar. Com certeza. Bom, tendo em mente isso, se são pessoas, né, a gente trouxe aqui alguns elementos para você pensar sobre mobilização, né, focado em pessoas. Agora, quando a gente fala de mobilização focada em organizações, né, e a gente vai preferir aqui definir, né, Felipe? Existem igrejas, né, que pode ser o seu foco na sua igreja local ou outras igrejas que você queira mobilizar. Para uma agência missionária, que aí vai ser um trabalho bem diferente, né? Vai ser um trabalho bem focado aí no contexto da agência missionária. Ou, é isso? É uma outra organização. Ou outra organização. A gente tem aí várias, né? Exatamente. E aí isso vai demandar de você um trabalho bem mais voltado aí para esse contexto no qual você está querendo mobilizar. Se o seu contexto for igreja local, aí a gente vai falar aqui muito, né, sobre a importância de você ter em mente aí as ferramentas que existem, os recursos que existem para que você possa levar para dentro da sua igreja e conseguir mobilizar com base, né, nesse contexto que a sua igreja local está inserida. De que forma a sua igreja local já tem um desejo de se envolver com a obra missionária, estar aí realmente envolvido e querendo servir a sua igreja da melhor forma, vai ser sempre o pontapé inicial. É isso aí. Conhecer o perfil da organização que você quer mobilizar, vai te ajudar. A gente falou isso de pessoas. Agora vamos trazer isso um pouco para organizações. Se você entende qual é o papel dessa organização na iniciativa missionária, você vai trabalhar a mobilização sobre esse prisma. Então, por exemplo, igreja local. Vamos dar um exemplo. Igreja local. Onde é que primeiro as pessoas vão quando se convertem ao Senhor Jesus Cristo e entendem um plano de salvação? É para a igreja. Ali, você tem todo mundo ali dentro. Aí a igreja tem um papel que só ela consegue exercer na iniciativa missionária. Ela é fundamental no papel dela. A agência já são aquele grupo de pessoas que Deus reuniu ali, naquela estrutura, que tem a expertise, que tem a formação mais qualificada daquela iniciativa missionária, daquele povo, daquele contexto geopolítico, aquelas questões sociais ali vividas, a experiência de enviar recursos, de cuidado do missionário no campo, as questões que dizem respeito ao cuidado, enfim, as formações especializadas. E você tem as outras organizações, centros de formação, você tem outras organizações que também têm os seus papéis, né? Então, entender isso, qual é o papel, onde esse agente da missão, essa organização, seja igreja ou uma outra, vai atuar, qual é o papel dela na estrutura da iniciativa missionária. Sem entender isso, vai fazer você se comunicar melhor, vai fazer você pensar uma mobilização melhor, vai fazer você ser mais eficiente nas conexões para que as ações missionárias fluam. Pensa sempre o seguinte, é aquilo que a gente já falou anteriormente, você não tem o controle, e não é para ter. Se você quiser ter o controle, você não vai conseguir mobilizar com eficiência, vai ter uma hora que você vai conseguir talvez imprimir uma pauta em um lugar e outra, no terceiro lugar você não vai conseguir. E aí o pior, isso vai ficar perceptível e você vai perder espaço de fala. A gente vai falar disso em outro momento. Sim. E aí a gente também quer trazer também esse ponto do qual é o interesse dessa organização, né? A gente falou, né,
E a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo também sobre conciliar interesses, né, entre os agentes da missão. Mas pensando aí especificamente no interesse dessa organização que você está mobilizando, isso é importante para que você possa servir, né, de forma adequada, né, para que você possa mobilizar com base, né, compreendendo esse contexto dessa organização que você está atuando. Então, vamos dar um exemplo, né, Felipe? Então, se a sua igreja, por exemplo, tem interesse, né, tem um desejo, né, de se envolver, né, com povos muçulmanos, por exemplo, a sua atuação como mobilizador vai ser conectar, de alguma maneira, essa igreja com a forma, né, com alguma agência, com algum meio aí para que essa igreja consiga alcançar esse interesse. E às vezes, né, mobilizador, isso não está muito claro, esse interesse, né, da sua organização, da sua igreja, por exemplo. E aí por isso que é tão importante você estar aí servindo, estando perto, né, participando, né, de tudo que tem acontecido aí em relação ao seu contexto, em relação à sua igreja, para que você compreenda qual é o direcionamento, né, qual é o interesse, né, que a sua igreja tem em se envolver com a obra missionária, para que você faça as conexões certas. É isso aí. E pensar o seguinte, gente, quando vocês pensam, quando vocês vão fazer essa análise do papel que cada organização ocupa para que uma iniciativa missionária seja bem sucedida, ou pelo menos que a gente consiga pensar em todas as possibilidades para que ela tenha um resultado efetivo, quando você pensa nisso, a gente pensa a teoria, aquilo que normalmente deve ser em todos os casos em que essas organizações X, Y, Z vão estar juntas, igreja, agência, tudo mais, centro de formação, tudo mais. Agora, isso é o primeiro passo. O segundo passo é você perceber o momento dessa organização. Isso também é importante. Como aquelas pessoas que estão dentro da organização estão pensando o alvo da organização, o caminho da organização, em que momento elas estão. Essa conexão, quanto melhor você for na percepção do momento e você entender o papel e entender o momento e fazer essa conexão corretamente, você vai ter melhores resultados. Melhores resultados vão acontecer. Entenda bem, existem questões que são perenes, quer dizer, existem questões, papel da igreja, papel da agência. São questões que já foram bastante batidas, você vai encontrar em diversas literaturas, testemunhos, vai ouvir pregadores falando, vai ouvir experiências, você vai perceber que são coisas que se repetem, quer dizer, papel. Você pode ter um entendimento um pouco diferente um ao outro, mas a essência, ela continua. Agora, o momento que cada organização está passando, isso é muito individual. Isso é muito personalista, isso tem a ver muito com cada organização, cada momento, cada visão missionária estabelecida, cada estrutura já montada. Tem igrejas que trabalham com conselho missionário, tem igrejas que trabalham com pequenos grupos, tem igrejas que trabalham com ministérios, tem igreja que tem presbitério, tem igreja... Enfim, então você vai precisar perceber como é que ela está estruturada, como é que ela está funcionando. Eu estou falando de igreja, mas serve para a agência, você traz para a agência de forma contextualizada. Você vai ter que olhar para isso, perceber para onde que ela está andando, quais são os reais interesses dela para este momento. E aí você trabalhar com a mobilização, considerando isso. Com certeza. E para isso a gente precisa estar atento, né, Felipe? A gente precisa estar ali com os olhos bem abertos, com os ouvidos atentos, para a gente compreender aí esses interesses dessa organização. E aí a gente já posso falar sobre conciliar os interesses? Vai lá. Vai que o nosso tempo está estourando. Tá acabando. E aí a gente falou isso em algum outro vídeo aí, que se você acompanhou, você vai lembrar, que a gente está falando aqui sempre que o mobilizador vai estar ali o tempo todo conciliando interesses, né? E por que isso é tão importante a gente ressaltar, né? Porque a gente, como mobilizador, a gente vai ter em mente esses diferentes papéis, como o Felipe falou, desses diferentes agentes aí da missão, né? Da igreja, do vocacionado, da agência. Então a gente vai estar ali o tempo todo trabalhando aí nessas conexões. E para isso a gente vai conciliar interesses. E como que a gente faz isso, né? Compreendendo que aonde termina o papel de um, começa do outro. E que a gente não está aqui, né? Não é uma competição. Na verdade, é todo mundo trabalhando junto para que a gente consiga, né, ser mais relevante em relação a esse papel que a gente tem buscado exercer em relação à missão de Deus. Então, se a gente trabalha junto, né, a gente conecta esses agentes e a gente entende até onde vai um e começa o trabalho do outro,
a gente consegue aí conciliar esses interesses e trabalhar junto. É isso aí, é uma frase que que eu coloquei aqui quando a gente estava conversando sobre esse tema, há sempre um chinelo para um tipo de pé. Então assim, o teu pé pode ser aquele pé chato, pode ser aquele bichinho de pé, não, tô brincando, não tem nada disso. O caso tem sempre um chinelo para o tipo de pé que vai ser usado, vai usar esse chinelo. Então assim, concilie interesses percebendo os potenciais, não percebendo aquilo que é a sua pauta. E para a gente terminar, o acompanhamento dos resultados. A gente vai falar de uma outra live sobre isso, de uma forma um pouco mais detalhada, vamos abordar isso tudo, mas o mobilizador, ele também se interessa pelos resultados. Não adianta você fazer as conexões, perceber tudo isso que a gente falou e também não acompanhar para ver se os resultados eles estão seguindo na direção que foi planejada. Se não foi, dá para intervir, dá para mexer, antes de se tornar de fato um problema. Tá bom? Isso tem a ver com pessoas, tem a ver com organizações. Bom, vamos terminando. É isso. Clica aí, inscreva-se no canal, entra na Rede Mobilize se você já se sente um mobilizador, participa com a gente, Instagram da Missão Base, lá a gente tem bastante informações, também segue lá no Instagram da Missão Base, a gente está com turmas abertas do Base Mobilize, é um dia falando de mobilização missionária, ok? A gente conta com você e a gente quer te encontrar. Deus te abençoe. Tchau, tchau.